E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise profunda com a gente. Hoje o nosso estudo vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais debatidos e, sendo bem sincero, muitas vezes mal compreendidos dentro das igrejas: a contribuição financeira. A gente vai explorar juntos a transição entre o sistema levítico, lá do Antigo Testamento, e a generosidade baseada na graça da Nova Aliança. Vai ser uma jornada em tanto, então, vamos lá! Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, sabe? Você com certeza já deve ter ouvido esse versículo de Malaquias. É um peso pesado, né? Tem uma força inegável aí, uma exigência que ressoava fundo na antiga nação de Israel e que ilustra perfeitamente o rigor do Antigo Testamento. Mas olha só a grande provocação que a nossa fonte levanta. Será que esse texto foi escrito como uma lei financeira obrigatória para nós, a Igreja de Cristo de hoje? É exatamente essa pergunta que vai guiar o nosso mergulho agora. É um convite para a gente sair daquele modelo agrícola lá de trás e caminhar em direção à liberdade do Novo Testamento. Parte 1. O contexto do dízimo mosaico. Olha, para a gente entender o que mudou, primeiro precisamos voltar às raízes de Israel. É super importante sacar que na época a coisa era puramente material. O dízimo da lei de Moisés era na prática um imposto nacional agrícola. A gente está falando literalmente de sementes, frutas e gado da terra de Canaã. E o objetivo era claríssimo: bancar o sacerdócio levítico, manter a estrutura física do templo funcionando e, muito importante, servir como um fundo social para sustentar órfãos e viúvas. E aí a gente chega numa palavra hebraica fascinante, otsar. É o termo que Malaquias usa para a casa do tesouro. E, gente, isso não era uma metáfora, era um depósito físico, um galpão de verdade dentro do templo. Ou seja, um sistema amarrado a uma estrutura de pedra e a sacrifícios que, hoje, simplesmente não existem mais. Parte 2. A mudança do sacerdócio. É aqui que a chave vira com a chegada de Jesus. Olhando com a lupa de um teólogo, a gente esbarra na palavra grega telos. Paulo diz lá em Romanos que Cristo é o fim da lei. Mas presta atenção, esse fim, esse telos, não significa só puxar o fio da tomada, sabe? É o cumprimento, a consumação. Aquela engrenagem do sistema levítico chegou ao seu objetivo máximo e cumpriu o seu papel na pessoa de Jesus. E isso fica claro como água em Hebreus 7:12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Essa é a base jurídica da coisa toda, pessoal. Quando o sacerdócio passa da tribo de Levi para o sacerdócio eterno de Cristo, a estrutura legal tem que mudar junto, não tem como separar uma coisa da outra. Para você ter ideia do tamanho dessa alteração, o termo grego aqui é metathesis. É uma mudança estrutural absurda, uma troca de sistema total. Aquela lei de impostos obrigatórios foi completamente descontinuada porque os próprios cobradores, os levitas, não estavam mais no cargo. Parte 3. A economia da igreja primitiva. Saindo do templo físico, a gente entra na era baseada 100% na graça. O contraste entre esses dois mundos é gritante. De um lado, a antiga aliança, obrigatória, baseada em impostos e com porcentagens fixas cravadas na lei. Do outro, a nova aliança, totalmente voluntária, espontânea e sem nenhuma taxa pré-definida imposta goela abaixo dos crentes. É uma mudança gigantesca de um regime tributário para um modelo de liberdade missionária. Então, como é que a igreja primitiva bancava as viagens e a missão? Através de ofertas voluntárias. Era uma hospitalidade radical, cooperação mútua entre as congregações, sabe? Muito orgânico. Os apóstolos financiaram o avanço do evangelho sem nunca precisarem criar um imposto universal. Parte 4. A transformação do tributo medieval. Mas espera aí. Se tudo começou na base da graça, como é que a gente foi parar num sistema de cobrança institucional obrigatória? A história explica essa virada. Nos primeiros séculos, a igreja manteve essa ideia de generosidade livre. Mas lá pelo século IV, quando o Império Romano virou cristão, a estrutura mudou radicalmente. Resultado, do século VI ao VIII, concílios medievais transformaram aquela oferta espontânea num tributo quase feudal, obrigatório e coercitivo. Foi uma verdadeira tragédia em relação ao plano original. Para você ter uma noção, os pais da igreja do comecinho, como Irineu e João Crisóstomo, ensinavam uma generosidade gigantesca, abundante, mas nunca um sistema jurídico fechado. O sustento vinha da graça, o que é o extremo oposto das regras pesadas que apareceram depois na Idade Média. Parte 5. Refutando argumentos legalistas. Agora, vamos bater de frente com aqueles argumentos clássicos que tentam justificar a obrigatoriedade hoje. O primeiro é um deles. Ah, mas Abraão dizimou antes da lei existir. Sim, é verdade.
Mas a análise do texto mostra que ele deu 10% dos despojos de uma guerra, não do salário mensal dele. Foi um evento isolado, não contínuo. E o principal, foi 100% voluntário e por honra, não porque Deus tinha dado uma ordem ou criado uma lei para ele. Mas e Jesus em Mateus 23? Ele mandou os fariseus dizimarem. Bom, o contexto histórico muda o jogo. Jesus falou isso antes da cruz. A antiga aliança ainda estava valendo. Ele estava dando uma bronca em fariseus que seguiam a lei de Moisés. E, não se esqueça, nessa mesma época o povo ainda sacrificava animais no templo, coisa que ninguém pensa em fazer hoje em dia, certo? Parte 6. Generosidade na nova aliança. Mas olha só, não é porque a lei acabou que a gente vai usar isso como desculpa para a avareza. O Novo Testamento propõe um padrão incrível lá nas cartas de Paulo. A palavra mágica aqui é o grego hilaros. Quando Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria, ele usa essa palavra que significa radiante, espontâneo, é contagiante. A nova aliança tira aquele fardo pesado da obrigação legalista e coloca no lugar a alegria pura de querer contribuir por causa da graça. Os princípios de Paulo são super diretos. Tem que ser voluntário, tem que ser proporcional ao que você tem, sem ninguém te cobrar percentuais fixos, tem que vir de um coração alegre e, acima de tudo, precisa nascer da koinonia, aquela parceria e comunhão verdadeira na igreja, sem regras do tipo levítico. O material que a gente está analisando deixa recados fundamentais para as lideranças de hoje. Manter uma transparência financeira impecável e uma gestão ética. A gente precisa ensinar a generosidade sem apelar para a culpa legalista. Sabe aquela teologia da prosperidade que tenta forçar a barra e manipular as pessoas? Tem que ficar no passado. Resumindo a ópera, o verdadeiro modelo apostólico é a generosidade guiada pela graça, não pelo legalismo financeiro. É sobre olhar para a Bíblia, deixar para lá as tradições medievais que não cabem mais e abraçar o sustento da missão de Cristo com muito amor e liberdade. E aqui fica uma provocação para a gente fechar. Será que a igreja vai continuar vivendo debaixo da sombra de um sistema legal que já fez o seu papel ou vai finalmente abraçar essa alegria contagiante da nova aliança? Fica aí essa reflexão. Bom, se você curtiu esse nosso estudo e achou que abriu a sua mente, não esquece de se inscrever, deixar aquele comentário com a sua opinião e compartilhar com o pessoal. Isso ajuda demais a levar essas análises bíblicas para mais gente. Um abração e até a próxima.